Pode começar, Eduardo. Certo. O meu nome é Eduardo, eu sou aluno de iniciação científica da professora Luciana Magalhães. O meu estudo é com enfoque meu trabalho, com enfoque na microscopia de varredura por sonda aplicada à parasitologia. Nesse trabalho aqui, nesse estudo que eu fiz, eu dei um enfoque na leishmaniose visceral. E vamos lá. Sobre os parasitas, né? Existem três classes principais de parasitas que podem causar doenças em humanos: os protozoários, os eumintos e os ectoparasitas. O nosso foco aqui vai ser nos protozoários, onde está englobado a malária, a doença de Chagas e leishmaniose, mas todos esses parasitas são doenças relevantes que podem, sim, vir a ser estudados. A família é Leishmania, que tem 3 subgêneros: Trypanosoma, Phytomonas e a Leishmania, que engloba a leishmaniose tegumentar, que pode ser cutânea, monocutânea, entre outros tipos, e a visceral. Sobre a epidemiologia da leishmaniose visceral, é uma doença zoonótica, né, que é transmitida a partir de um animal para o ser humano, um vetor animal para o ser humano. É endêmica de 76 países. A distribuição principal na Ásia, Europa, Oriente Médio, África e Américas, onde aqui nas Américas a gente pode ver um grande contraste, o Brasil. Na Leishmania, a Leishmania donovani e a Leishmania chagas são 2 parasitas diferentes, mas a Leishmania donovani ela só ocorre no Velho Mundo e a Leishmania chagas no Novo Mundo, caso aqui que engloba as Américas. O nosso foco vai ser na Leishmania chagas. 90% dos casos mundiais estão concentrados em Bangladesh, Brasil, Índia, Nepal e Sudão. Esses dados aqui são de 2015, onde mostra a incidência aqui do parasita distribuído mundialmente. Ainda continuando com a epidemiologia, na América Latina, 96% dos casos são no Brasil. Tem uma distribuição, a princípio, ampla, né? A princípio era na parte norte e nordeste. Depois de uns anos que começou a acometer o centro-oeste e sudeste, poupando apenas áreas do sul do país. A urbanização vem causando surtos em capitais no decorrer dos anos, vou falar mais para frente sobre isso. É um processo que vem colocando essas doenças que são caracterizadas como doenças esquecidas, né? São doenças negligenciadas, na verdade. Esse termo urbanização é bem importante. Sobre a epidemiologia, o impacto mundial epidemiológico da co-infecção é tão significativo para a OMS que cogita introduzir a leishmaniose visceral como doença indicadora de AIDS, porque é uma doença que ataca, vou ter que competir com o galo aqui, né? A doença que acomete o sistema imunológico, né? E se aproveita, sim, de hospedeiros que estão com o sistema imunológico defasado, né? E vice-versa, ela também abre portas para outras doenças, já que ela vai debilitar o hospedeiro nessa questão imunológica. Continuando aqui, a gente tem os dados de um levantamento do Informe Epidemiológico das Américas, de dezembro de 2019, dos anos de 2012 até 2018, aqui nas Américas, tiveram 2013, vamos para aqui para o mais atual, 3.562 casos, 3.466 casos só no Brasil. Isso é um número absurdo. E agora a gente vai botar mais a fundo isso na distribuição por estados aqui no Brasil. Os 5 estados com mais casos de leishmaniose visceral no Brasil são Maranhão, Pará, Minas Gerais, Ceará e Bahia. O Maranhão liderou nos últimos 3 anos, 2017, 2018, e até a metade de 2019, 185 casos, totalizando 1.677 casos de leishmaniose visceral em 3 anos.
Aqui, já com enfoque no mapa maranhense, a gente pode ver dessa patologia que é só a leishmaniose visceral que está sendo exposta aqui. Tem os outros tipos também que acometem, que se beneficiam da mesma paisagem, né, socioeconômica, geográfica e afins. Aqui, aqui esse gráfico, essa figura apresenta a estratificação do risco de leishmaniose visceral, de acordo com as 5 categorias de transmissão: baixa, média, alta e muito intensa. A gente pode ver que a doença, apesar de ser caracterizada por uma doença negligenciada e muitas vezes foi esquecida pela ciência, porque há 40 anos atrás, por exemplo, eles estavam quase classificando a leishmaniose visceral como uma doença extinta. De 15 anos para cá, essa leishmaniose visceral contabilizaram 50 mil casos e 2 mil mortes, sendo que em 90% dos casos onde tem um pré-diagnóstico, em 100% dos casos que tem um pré-diagnóstico, 10% chegam a morrer, tem uma mortalidade de 10%. Agora, sem o pré-diagnóstico, a taxa de mortabilidade é de 96%. Sem diagnóstico e sem tratamento, ela mata até 96%. É uma doença que 45% dos casos acometem crianças menores de 5 anos, né, por diversos fatores, como imaturidade imunológica, maior exposição ao vetor. Apesar dessas pesquisas indicarem que 60% são do sexo masculino, não é uma questão que deixa ser levado como regra, né, porque aqui tem várias questões sociais, onde que a mulher fica mais em casa e o homem tem que se expor a área onde o vetor está mais incidente. E sobre a urbanização da doença, a gente consegue ver o que aconteceu, né, da leishmaniose visceral passar de ser uma doença considerada quase extinta para um surto, onde a gente pode ver que aqui nas áreas urbanas, que a gente pode dizer que é São Luís, e algumas cidades grandes aqui do interior do Maranhão, onde englobam a parte de lavoura, né, a parte do agronegócio, tem ampla relação com isso. Aqui em São Luís a gente sabe que tem uma superpopulação de cães de rua que são reservatórios domésticos, né, nas áreas urbanas são os cães principais, além dos humanos, e nas regiões silvestres, né, na natureza, são raposas e gambás, por exemplo. Partindo agora para a etiologia, a transmissão acontece pela picada do vetor fêmea, do Phlebotominium, do gênero Lutzomia. Tem 2 espécies aqui endêmicas do Brasil, Lutzomia cruzi, que é endêmica do Mato Grosso do Sul, e Lutzomia longipalpis, que acomete o restante do Brasil. Também conhecido como mosquito palha, birigui, entre outros nomes. O parasita da leishmania é intracelular, e a disseminação a disseminação hematogênica acomete órgãos do sistema hematofagocítico, como medula, baço e fígado, priorizando macrófagos. E a gente chegou na parte falar um pouco sobre o ciclo de vida desse parasita. As formas do parasita, ele tem 2 formas: a forma amastigota, que é intracelular, de 2 a 6 micrômetros, e a forma promastigota, que é a forma extracelular, de 14 a 20 micrômetros. Como acontece esse ciclo de vida da leishmania? Primeiramente, a gente pode partir da infecção do invertebrado, do Phlebotominium, ou a partir vou escolher aqui pegar já um Phlebotominium infectado por leishmania. Ele vai, sempre a fêmea, que precisa se alimentar de sangue, ela vai picar um hospedeiro vertebrado, de preferência, a gente pegou aqui, por exemplo, um humano, poderia ser um cachorro também. Quando ela usa seu apêndice para se alimentar, formas promastigotas metacíclicas, elas entram no sistema, na corrente sanguínea, nos tecidos, e vão de encontro ao sistema
aos órgãos que trabalham nessa filtragem do sangue, né, que, por exemplo, o baço e o fígado, onde se encontram os macrófagos. Quando chegando ao macrófago, essa forma pró-mastigota, usando seu flagelo para se locomover, vai se acoplar na parede do macrófago e induzir a fagocitose. Em teoria, o macrófago deveria destruir o invasor, mas esse parasita ele é bem esperto, ele desenvolveu através da evolução, né? Esses parasitas estão aqui há milhões de anos e vão continuar existindo. Através da evolução, ele desenvolveu vários receptores que inibem e enganam o sistema de defesa do macrófago, o sistema de ação. Imediatamente, quando ele é fagocitado, ele, uma vez dentro do macrófago, ele não vai ser destruído pelas enzimas lisossomais, pelo contrário, ele vai usar isso para se nutrir e se multiplicar dentro do macrófago através de divisões binárias sucessivas, fissões binárias sucessivas, e vai chegar um momento em que as formas amastigotas vão se multiplicar de tal forma que a membrana do macrófago não vai aguentar e vai se romper. Se rompendo, elas vão, além de se espalhar para infectar novas células de outros tecidos, ela também pode ser sugada, né? Ela pode ser adquirida pelo mosquito flebotomínio quando ele vier se alimentar num hospedeiro infectado, num vertebrado infectado. Quando ele for se alimentar de sangue, pode ir a formas amastigotas, macrófagos com formas amastigotas, e uma vez dentro do mosquito, do inseto, eles vão imediatamente se transformarem na forma pró-mastigota, se movimentar até as áreas gastrointestinais do inseto para se maturar. Lá eles vão se prender até ficarem maduros para serem inoculados, para esperarem a hora que... Esse ciclo geralmente dura em média 3 dias, ou seja, se, por mais que o mosquito estiver com esse parasita, mas ele ainda estiver nas fases iniciais, você não vai ser infectado. A única forma capaz de infectar humanos é a forma pró-mastigota metacíclica, que é a final, que está pronta para infectar humanos. E assim se inicia o ciclo novamente. O quadro clínico, basicamente, alguns sintomas são febre intermitente, às vezes com semanas de duração, fraqueza, falta de apetite, emagrecimento, casos de anemia grave, aumento do baço do fígado, até porque essa infecção está ocorrendo no sistema hematofagocítico, né? E o corpo vai tentar ajudar a combater essa infecção, mandando células de outros lugares do corpo, do sistema imunológico, para ajudar. Por isso, o aumento do baço do fígado. E esse é uma análise que dá para você fazer, esse diagnóstico é visual, né, no caso. O comprometimento da medula óssea, problemas respiratórios, sangramentos na boca ou intestinais ou diarreia. Além de crianças, né, os idosos também são um grupo de risco. E esse mosquito, ele gosta de ficar em lugares úmidos, né? Por isso que temos que ter cuidado com os nossos cachorros, por exemplo, porque eles são reservatórios, mas os cachorros não conseguem transmitir para cachorros e vice-versa, nem cachorro para humano, nem humano para cachorro, somente através da picada do mosquito, a picada do flebotomínio infectado. E basicamente é isso, os fatores, o quadro clínico da leishmaniose visceral é esse, e é uma doença negligenciada, né? E nós vamos utilizar, a nossa ideia é utilizar microscopia de varredura por sonda para caracterização desses parasitas e investigar melhor. Atualmente, na literatura estudada a investigação de novos fármacos e tratamentos, o controle do vetor, estatísticas sociais, geográficas e aplicação de novas tecnologias, que é onde entra o estudo de microscopia de força atômica, por exemplo, onde que, uma vez que a gente conhecer o nosso inimigo, que no caso é o parasita, nós vamos poder criar melhores tratamentos mais eficazes
e mais rápidos, né? Que não sejam tão agressivos, porque os tratamentos atuais eles criam resistência. No caso, você tem que seguir eles à risca, porque senão eles não vão funcionar. Aí a doença não desaparece, ela corre o risco de voltar de 3 a 6 meses. Ou seja, no caso, aplicações de novas tecnologias, por exemplo, óleos essenciais e nanoencapsulamentos de fármacos, por exemplo, para ter um combate mais ativo dessas patologias. Falando um pouco da microscopia de força atômica, que é uma técnica que nós vamos usar, a principal técnica que nós vamos usar, utilizando o microscópio de força atômica do modelo Multimode 8 da Bruker, que esse aqui é o nosso equipamento, que está localizado no Departamento de Pós-Graduação em Física, na Universidade Federal do Maranhão. Essa microscopia faz uso da técnica de varredura por sonda, sem utilizar luz ou feixes de elétron, mapeando uma amostra com a sonda de dimensões bastante reduzidas e a distância a nível de interação atômica. Ou seja, nós vamos tatear a amostra com essa sonda e vamos, a partir disso, obter dados de interações de propriedades mecânicas, físico-químicas do material dessa amostra. Essas propriedades, por exemplo, mecânicas, como viscoelasticidade, propriedades físicas como adesão, rigidez, rugosidade, e caracterização magnética e eletrostáticas de materiais. Afinal, esse equipamento ele é um centro de multimodos, né? A gente pode, apenas mudando um componente dele, obter várias outras informações de outras grandezas e assim por diante. Continuando com o princípio de funcionamento, eu dividi aqui em 3 sistemas: sistema de varredura, que compõe basicamente uma amostra que vai ser varrida utilizando um cantilever que vai estar segurando uma sonda, e nessa sonda, nesse cantilever, na parte superior, tem um revestimento metálico de refletor, que vai estar sendo apontado um laser, que vai estar sendo refletido para um espelho que está dividido em quadrantes, onde a variação do movimento dessa sonda vai passar para o próximo estágio, que é o sistema de controle e aquisição de processamento de dados. Uma vez essas informações de topografia derivadas das interações entre os átomos da ponta e da amostra vão movimentar essa amostra, porque vão ter forças repulsivas e atrativas. Ele vai poder flexionar e deflexionar. Esses dados vão ser interpretados pelo fotodetector e mandados para uma controladora, onde que, com o auxílio de um software, a gente pode ver em tempo real esses dados sendo obtidos e fazer análises quantitativas e qualitativas, como imagens em 2D e 3D, dessa nanoestrutura das amostras. No nosso equipamento ele tem um scanner tubular, onde que, através de cerâmica piezoelétricas, vai movimentar a amostra em relação à sonda. A sonda fica fixa, quem se movimenta é a amostra, em dimensões suficientemente pequenas para a gente ter resoluções de até angstroms. Continuando, a ponta está presa a um suporte chamado de cantilever, como havia dito, com a superfície defletora, onde que o laser, com feixe de laser, quando incidido na superfície da amostra, vai ser apontado e calibrado no centro desse quadrante, onde a variação desse laser vai ser interpretada pelo movimento da sonda, que vai variar de acordo com as interações dos átomos da ponta. No caso, a gente costuma no laboratório chamar tudo isso aqui de ponta, mas a sonda em si, isso aqui é só um suporte da sonda. A sonda em si está aqui, ó, posição aqui em imagem de microscopia eletrônica. A gente pode ver a extremidade desse cantilever, e na extremidade dele temos a sonda em si, onde acontecem as interações. A partir dessas interações da ponta e amostra, nós vamos obter as informações sobre a topografia
da amostra, e quando essa varredura for feita, vai ocorrer uma variação aqui dentro desse fotodetector, como foi dito, e vai ser, a princípio, ser detectado como mapas de imagem, né? Mas tudo isso são forças de interações que estão agindo e nós podemos medi-las e interpretá-las. A força que a amostra exerce sobre a ponta é determinada pela deflexão do cantilever, que é dada pela lei de Hooke, que a deflexão desse cantilever leva em conta a sua construção, como ele foi construído, o material que ele é feito, e onde F a força igual a K, que é a constante de mola própria do cantilever, que é determinada pela construção dele, que já vem de fábrica, assim, e X o deslocamento do cantilever. Sobre os modos de operação. Nós utilizamos o modo de operação de obtenção de imagens do chamado Quantitative Nanomechanics, onde a gente pode obter imagens, em fala imagens ou mais precisamente mapas, né? No modo contato, não contato, contato intermitente. No modo contato, a amostra, a sonda vai estar numa distância suficientemente pequena para que predomine as forças repulsivas, graças a derivadas da superposição eletrônica, né, dos orbitais eletrônicos, o princípio de exclusão de Pauli, e as forças atrativas ainda vão estar sendo influenciadas, mas elas vão estar lá, só que vão estar vão ser desprezíveis, né, comparado com a predominância das forças de repulsivas no modo contato. No modo não contato, como eu disse, o cantilever vai estar numa altura suficientemente pequena para que as forças repulsivas sejam quase nulas e predominem as forças atrativas de longo alcance, que são, por exemplo, as forças de Van der Waals, entre outros. O modo contato intermitente, ele alterna entre os dois modos, contato e não contato. Esse modo ele preserva estruturas de amostras sensíveis, né? Já que não vai ter o estresse não vai ter o estresse da varredura contínua na amostra. Ele vai ter contato intermitente, ele vai tocando e identificando a composição da amostra e adquirindo um mapa. Aqui nesse gráfico de força versus distância, a gente pode ver que na parte de baixo predominam as forças atrativas e na parte de cima as forças repulsivas. Até que, enquanto não existe contato, não existem forças, até que a amostra, a sonda vai se aproximando suficientemente para que não haja contato, mas as forças atrativas de longo alcance já estão influenciando ela. Ela vai continuar se aproximando da amostra até que as forças repulsivas vão entrar em contato vão ser predominantes na sonda, e daí nós observamos o modo contato, que é basicamente aqui, quando ela sai da zona das forças de atração de longo alcance e passa a ser influenciada pelas forças de repulsão. O modo em contato intermitente age entre esses dois padrões aqui, né? Entre o modo contato e o não contato. A curva de força versus distância. É o princípio que o FM usa para funcionar parte da interação entre os sistemas microscópicos de ponta-amostra. Conhecer as forças que agem nesse processo é de suma importância para o operador ou alguém que está estudando essa técnica. De cada pixel da imagem formada por um gráfico de varredura completa, se obtém um gráfico de força versus distância, que indica parâmetros morfológicos e estruturais da amostra. Parâmetros esses como adesão, viscoelasticidade, dissipação de energia, rigidez e deformação da amostra, além de propriedades eletrostáticas e magnéticas. Esse comportamento de curva aqui, de um material macio, ele é modelado a partir de um modelo matemático
o modelo matemático de Lennard-Jones, do potencial de Lennard-Jones, que é o que se comporta mais com o modo que nós usamos, que é o Quantitative Nanomechanics, e o comportamento que nós observamos do gráfico dele é o que mais condiz com os resultados que a gente quer ter para analisar os resultados. Aqui a gente pode ver que é um registro de um traço e retraço da ponta de uma amostra macia. Aqui, na zona de não contato, ela vai se aproximar até que as forças atrativas de longo alcance draguem ela no sentido da amostra. Nessa região aqui a gente chama de jump to contact, onde a ponta continua no modo não contato, mas ela já ela já deflexionou para baixo no sentido da amostra devido às forças atrativas de longo alcance. Ela vai continuar se aproximando da amostra até que predominem as forças repulsivas, e esse retraço aqui é a volta da ponta, no caso, ela se desprendendo da amostra. Cada zona dessa aqui, nós podemos obter essas propriedades. A gente pode interpretar a partir do comportamento dessa curva, que representa o movimento da ponta, não o movimento da ponta, mas o movimento que ela faz durante a varredura, que vai variar de acordo com as propriedades fisicoquímicas, não estruturais da amostra. Onde a gente pode identificar coisas como adesão, que está na parte de baixo, onde predominam as forças atrativas, que aqui a ponta já está se desprendendo da amostra, também como viscoelasticidade, rigidez e deformação da amostra, porque ela foi numa região e na volta ela voltou em outra região, aconteceu alguma coisa aí, uma deformação plástica, de repente porque ela é um material viscoelástico, e tudo isso a gente pode interpretar observando essa cor de força. Por isso é muito importante a gente ter um entendimento sobre o que a gente está vendo, né? Não é só a imagem, não é só a obtenção de imagem do FM 2D, 3D, que vai dar tudo, não. Aqui é onde a física acontece e a gente tem que ter uma noção, pelo menos, do que está acontecendo aqui, né? Sobre a microscopia de força eletrostática, o EFM é um modo de operação do EFM, onde a gente troca alguns componentes para fazer varreduras e imagens de potencial de superfície, por exemplo. Entre os principais objetivos, quando se usa essa técnica, estão detecção de força eletrostática e distribuição de carga de um material. Aqui, o funcionamento da parte da aplicação de um potencial entre a ponta e a amostra acontece no modo de varredura dupla, onde primeiro a sonda vem no modo tapping, no modo contato intermitente, faz uma varredura da topografia. Essa é a primeira passagem, onde a gente pode ver aqui, ela varreu a topografia. A sonda vai ser levantada a uma altura H e vai ser aplicado um potencial, uma diferença de potencial variável. E a segunda varredura é feita levando em consideração a primeira varredura feita da topografia, só que sem o contato com a amostra, só observando as interações eletrostáticas da superfície. Aqui é um exemplo de aplicação do EFM em merozoítos de Plasmodium falciparum, que é o parasita da malária falciparum. E aqui a gente pode ver o merozoíto na sua parte apical, né, a parte dianteira. Nessa parte que está mais esbranquiçada o contraste das áreas positivas, e mais escuros são as áreas, né, que predominam a eletronegatividade. Isso, a gente já fica... Mas por que estudar isso, né? Aí a gente tem que olhar o hospedeiro dele. A gente tem que olhar aqui o que ele ataca. Aqui a gente pode ver que a célula um hemácido, do eritrócito, ele é predominantemente negativo. A superfície dele aqui, ó, o gradiente escuro. Ou seja, tem uma afinidade aqui. Os opostos vão se atrair e vai facilitar
a penetração desse parasita nessa célula. Onde esse estudo de potencial de superfície é muito importante para a gente saber como é que se comporta, como é que acontece esse processo de tomada de poder de outra célula que esse parasita faz. Tanto esse como o parasita da leishmania. Eu não consegui achar na literatura ainda trabalhos utilizando a microscopia de força eletrostática em leishmaniose visceral. Não consegui encontrar, isso é bom, isso é muito bom, porque nós já temos um norte aí para ver, porque ela engana o sistema do macrófago, mas a gente não sabe se é afinidade de carga, a gente sabe que está acontecendo muita química ali, muitos codificadores de proteínas, e vai fazer ele se ligar naquele macrófago e induzir a fagocitação. Mas a gente tem que saber, porque a química é física, e se está acontecendo uma química ali, está tendo energia nesse processo, e essas reações podem ser interpretadas através desse modo de potencial de superfície. A gente pode ter uma ideia do que acontece. Outras aplicações aqui com parasitas da malária, que nesse primeiro quadrado estão começando a infectar um eritrócito. Aqui a gente pode ver que está criando uma depressão, e nos estágios mais avançados do desenvolvimento desse parasita dentro da célula, ele começa a alterar, não estruturalmente, a morfologia da hemácia, por exemplo. E ele começa a aparecer esses botões, em que não tem muitos estudos sobre ele, mas a gente sabe que mudanças de rugosidade na natureza, são para melhorar a aderência. No caso, a citoaderência, né, no caso em tecidos endoteliais, essas hemácias vão ser mais adesivas, e isso é gerado por esse parasita dentro da hemácia. Não se sabe muito ainda por que, está sendo estudado, e o estudo da microscopia de força atômica é importante por causa disso. A gente sabe que, por exemplo, a gente descobriu que o parasita altera a morfologia da hemácia, não só a morfologia, mas como ela se comporta fisicamente, né? E alterando o comportamento dessas hemácias, elas se tornam mais adesivas, elas podem se grudar em lugares que não deveriam grudar, gerar trombos e criar predisposições para outras doenças, como doenças cardiovasculares e assim por diante. Essa aqui é uma aplicação da microscopia de força atômica da atividade antileishmanial do peptídeo antimicrobiano DRS, que aqui a gente observa o parasito da leishmania infanto. Aqui ele já está no estado normal, que ele está degradado pelo peptídeo. Mais uma aplicação do FM no mundo da parasitologia, né? A gente tem que estudar como é que é a estrutura desse parasita, do que ele é constituído, como ele se comporta em determinadas condições. É isso que a gente pode fazer utilizando o equipamento, a técnica de microscopia de força atômica. A gente tem a possibilidade de variar as condições, tanto as condições ambiente desse parasita, desse micro-organismo. A gente pode alterar a temperatura, fazer medidas em ar e líquido, simulando o seu ambiente natural. E essa é a grande vantagem da microscopia de força atômica, em cima de outras microscopias que usam feixes de elétron. Devido à pandemia, no caso, nossa situação atual, não estamos podendo utilizar o nosso laboratório na sua capacidade. No caso, meus estudos estão sendo basicamente resumidos em estudos fazer um estudo bibliográfico, uma pesquisa bibliográfica, e me preparar para quando tudo se normalizar. Basicamente, vai se comportar. Primeiro, a gente vai obter as amostras através de parcerias, não só se limitando
a leishmaniose visceral, isso foi um exemplo que eu usei para dar, mas vários outros parasitas estão aí que nem foram caracterizados, às vezes, graças ao desmatamento. A gente mora num país que desmata muito e que esses parasitas vão perder os seus hospedeiros naturais e vão ter que buscar outros hospedeiros. Muitas vezes acontece que os hospedeiros acabam virando a gente, ou algum animal que está próximo das nossas atividades domésticas, por exemplo. Uh, Cachorros, porcos, cavalos, bois, eles vão, às vezes, eles não têm culpa, né? Porque esses parasitas eles estão em constante evolução, eles estão em constante modificação, eles estão sempre se adaptando. O que eles mais gostam é mudar de hospedeiro. E a gente tem que estar preparado para quando ocorrer algum surto, a gente tem que estar preparado para saber como é que esse cara se comporta. Obtendo as amostras, a gente vai desenvolver uma metodologia experimental e executar medidas, a princípio, de EFM e EFM, processar os dados e analisar os resultados. Com os resultados, a gente vai poder discutir qual rumo tomar, o que a gente obteve de resultado e vai saber que rumo vai tomar. Algumas motivações que, durante as pesquisas, eu acabei encontrando sobre o Maranhão liderar casos de leishmaniose visceral no país. Isso é um dado de 2019, G1, onde que apesar da urbanização, né, o Maranhão ele não tem uma divisão de recursos economicamente falando igual, né, é muito desigual. E às vezes as pessoas do interior não têm acesso a esses tratamentos. E essas doenças negligenciadas vão continuar matando até que, né, a gente contribua com a literatura, caracterizando para que, em conjunto com a medicina e outras áreas da ciência, a gente consiga desenvolver melhorias da tecnologia de combate a esses parasitas e entender melhor como eles se comportam. Porque, como eu falei, estão em constante mudanças e novos tipos de parasitas vão aparecer, porque os vetores eles não vão se limitar em picar só cachorro e humano, eles vão picar um porco, e nesse porco o parasita pode sofrer uma mutação, e quando a gente comer a carne do porco pode criar uma doença muito grave, como a gripe aviária, aqui por ovino. E geralmente, uma vez ou outra, aparecem doenças parecidas com a leishmaniose, mais grave e resistente aos tratamentos, que ninguém sabe o porquê, mas sabe que não ela se comporta como uma leishmaniose, mas não responde ao tratamento da leishmaniose. E aí, como é que faz? Com estudos como esse, através de microscopia de força atômica, a gente entendendo como ele se comporta na sua nanoestrutura, entendendo como é a sua morfologia, a gente pode antecipar esses casos, estar preparado para quando esses casos aparecerem, a gente já ter um embasamento de como agir e não deixar virar, não se descontrolar, né? Como caso virou uma pandemia, por exemplo. Basicamente é isso. Queria agradecer a presença de todos e estou aberto a ouvir todo mundo. Valeu, Eduardo. Excelente seminário, certo? Eu queria só comentar com relação aos nubes, né, os botões lá, sim, que eles já foi feito, inclusive, uma microscopia de força atômica com uma sonda funcionalizada. Acho que o professor Erivelton pode confirmar, porque foi ele que me mostrou. E eles mostraram que realmente esses botões aí são regiões quimicamente alteradas na membrana da hemácia, que realmente promove a anexação da hemácia na parede dos vasos, formando trombos mesmo. Então, tem esse trabalho que é bem bacana. Sim. Mas eu queria agora abrir os microfones para as perguntas, mas eu queria especialmente escutar a opinião do professor Livio, do professor Erivelton,
Lívio, nas suas, não sei se o Lívio está aí, nas suas perspectivas, da Carol também, que está aí, nas perspectivas de vocês, como que essas coisas que o Eduardo mostrou, elas podem ser aplicadas nos trabalhos que a gente tem em conjunto, nas coisas que a gente pode fazer, né? E aí, eu também queria ouvir a opinião do professor Ivelto e depois passar para o resto da moçada. Tom, o livro está dizendo que você fala primeiro. Ok. Não, parabéns, Eduardo, pelo seminário. Obrigado. De fato, é uma aplicação extremamente importante, né, ao estudo desses entes biológicos, né, mas, assim, o que eu acho, o que eu gostaria de frisar, realmente, inclusive é o que eu ajudei a Luciana nessa parte, é a caracterização morfológica dessas estruturas, né, e assim, a gente conseguir, inclusive o trabalho que a Luciana fez, eu acredito, com o professor Lívio, né, e que eu participei só calculando lá as escalas e as medidas de fato dessas estruturas, eles conseguiram encontrar regiões nunca vistas antes, né, então eu acredito realmente que o FM Sim. vai ser capaz, você utilizando essa ferramenta, é bem provável conseguir mostrar coisas que a gente ainda não viu, que não existe na literatura. Sim. Então, parabéns pelo trabalho. Assim, eu também não tenho um profundo conhecimento a respeito da área biológica. Acho que Carol e Lívio, né, são mais, com certeza vão poder dar uma opinião bem mais precisa a respeito disso, mas eu acredito realmente que o poder de caracterizar essas estruturas, talvez nunca vistas, é bem previsível. Pois é, Tom, o que me deixou feliz, assim, o Eduardo ficou assustado no começo, mas o que me deixou feliz é que essas caracterizações, especialmente do mapa de cargas, né, do EFM, eles está limitado somente ao protozoário da malária, né? E aí eu pensei que, tipo, porque esse é o mecanismo de invasão dele, né, na célula, faz parte desse mecanismo. Então, se a gente pudesse utilizar isso, exatamente. E interessante é que a região positiva é a região apical. É a região que ele entra em contato com que ele invade. A outra região é negativa e é massa negativa. Então, isso é fantástico, porque está relacionado, como o Eduardo falou, com a química, né? Sim, claro. Porque esse transporte entre as células acaba sendo a adesão, né? A gente sabe que essas forças adesivas, de fato, são forças elétricas, né? Nesse nível de dimensão aí, realmente quem vai atuar são as atrações e repulsões eletrostáticas. Até o transporte de nutrientes da célula quando passa pela membrana tem a ver com o potencial de membrana, né? Enfim. É verdade. Então, no fundo, quando a gente está estudando a adesão nesse nível, a gente está estudando o mapa eletrostático também, né? Exato. Exatamente. É verdade. E aí também, além dessas alterações, mas isso é o começo, porque a gente cansa de seduzir o livro tentando trabalhar com Babésia, mas ele odeia a Babésia, não quer ser nosso amigo na Babésia. Porque a Babésia, por exemplo, ela desenvolve os knubs, né, também na hemácia. Só que ela vai se espalhar e ela pode acabar aderindo no cérebro, né? Quando é a babesiose cerebral. Pois é, a Babésia, Tom, eu acho que eu lhe posso explicar melhor, porque eu vou falar besteira aqui. É um protozoário, sei lá o quê, uma coisinha que infecta o cachorrinho e que é muito comum aqui no Maranhão. Eu acho que, né, Eduardo? A incidência é muito alta, né? E como tem um apelo estadual muito grande, né? A gente estava pensando em trabalhar com isso, mas o livro disse que o doutorado dele trabalhou com Babésia, que ele tem pânico com Babésia. Pois é, mas é isso, além
da das aplicações de malária, né? A gente estava pensando em aplicar e estudar essas técnicas de microscopia de força atômica em outros sistemas, né? E é por isso que eu convidei o Lívio e a Carol. É óbvio que eles vão participar de todos aqui para frente, tenho certeza. Especialmente porque na próxima quarta, pessoal, às 15 horas é o seminário da Carol, né? Mas para que eles dessem uma luz para a gente, uma perspectiva, e se tem algum sistema desse tipo que poderia ser introduzido no trabalho do Eduardo, né? Com que ele pudesse fazer esse tipo de caracterização de rugosidade, de adesão, elasticidade e das forças eletrostáticas, né, na superfície. Além da ultraestrutura, como você falou, Tom. Sim. A rocha, Lívio, é tu. Obrigado, Luciana. Parabéns, Eduardo, pela apresentação. Muito legal mesmo. Você é físico, é? Eu sou graduando em física. Graduando em física, né? Muito legal você ter falado de biologia e de parasitologia, até com uma profundidade relativamente boa, né? Coisas que até aluno de biologia, da área biológica, tem dificuldade, você aprofundou aí, bem legal, tá? Muito legal mesmo. Eu, como parasitologista, eu gostei muito de ouvir, né? Um físico falando de parasitologia. É muito bom. Luciano, não tenho trauma de babésia, não, sabe? Eu não tenho, não. Mas, assim, eu tenho uma coisa comigo, né? O pessoal dentro da parasitologia já fala que eu trabalho com muita coisa, né? E coisas que eu não trabalho definitivamente. Tripanossoma, leishmania, malária. Tá? Tá. Por quê? Por quê? Qual a justificativa? Toxoplasma também. Porque existe dezenas de milhares de grupos de pesquisa fortíssimos que trabalham com isso no mundo. Se você abrir todo dia o PubMed e pesquisar malária, plasmódio, falcíparo, você vai ter vários papers. Então, o risco da gente pegar e estar trabalhando aqui e um cara publicar antes é muito grande, entendeu? Então, já que a gente não tem uma facilidade como a gente tem na Europa, que a gente pede um reagente no mesmo dia ou no outro dia, tá, né? Então, a gente tem que fazer coisas bem diferentes, coisas que sejam de extrema importância também, mas que a gente possa ter o diferencial, entendeu? Então, esse é o motivo de eu não trabalhar com isso. A babésia, eu acho legal. A gente trabalha com algumas coisas com babésia, ainda tem alguns papers de trabalhar com babésia. Eu trabalhei muito no mestrado e no doutorado com babésia, com doenças transmitidas por carrapato, né? Só para falar, babésia e malária são muito parecidos. O ciclo é igual. Nobis, por exemplo, várias espécies de plasmódio formam nobis, várias espécies de babésia formam nobis, né? Então, ela é até utilizada no Japão, por exemplo, babesiose, que eles mantêm em camundongo, como modelo para malária. Tá? Já que tem malária, então eles fazem um modelo, né? É mais fácil de manter. Tá? Eu até entrei em contato, tem algumas pessoas que têm cultivo de babésia, tá? em células, e que ficaria mais fácil de fazer esses estudos. Tá? Agora, só que existe um grupo nos Estados Unidos que já está trabalhando com a FM babésia. Tá? Eu acho que eles publicaram de babésia equina, né? Isso é muito pouco comparado com os outros, né? Eu estou falando assim, isso não impede de trabalhar, mas já é um grupo que a gente tem que ficar olhando o que eles estão fazendo para a gente fazer diferente, porque senão eles publicam antes e a gente não gera novidade, né? Então, eu acho que sim, e tem um professor, a gente teve até um seminário, a Carol pode falar depois, do Mato Grosso, que ele mantém diversas cepas de Ehrlichia. Ehrlichia, ela parasita linfócitos, né? Então, e é interessante porque
ele mostrou vários papers que ele tem publicado que Ehrlichia, por exemplo, se ele isola uma Ehrlichia do Maranhão e pega uma Ehrlichia dos Estados Unidos, ele vê diferença na resposta imunológica do animal. Um teste diagnóstico usando uma Ehrlichia dos Estados Unidos, a mesma espécie, Ehrlichia dos Estados Unidos, e usando uma Ehrlichia daqui, tem diferenças na sensibilidade do teste diagnóstico. Quer dizer, o animal tem um anticorpo específico para aquela Ehrlichia que está circulando, né? Eu acho que isso é super interessante, né? E aí, se tem uma formação de anticorpo diferente, provavelmente deve ter uma morfologia diferente, toda uma forma de infecção diferente também, tá? Então, esse ponto eu acho super interessante, tá? Fora isso, Luciana, a gente tem várias coisas aqui que são, assim, que a gente tem muito interesse em trabalhar. Uma, a gente já conversou, né, que seria trabalhar com nematóides, né? E a gente tem aqui, que a gente trouxe lá da Escócia, larvas que são resistentes e sensíveis. Se a gente consegue verificar uma diferença, né, em qualquer um desses índices que vocês apresentam via FM, de uma larva resistente, sensível, isso abre um mundo para a gente. Tá? E isso facilita muito depois, porque a gente tem muita dificuldade de diagnosticar um nematóide resistente e sensível. Certo. Tá anotando, então, Eduardo? Sim, aqui. Esse é um ponto assim de extrema importância para a gente, né? E que eles mandaram essas larvas aqui. Esse é um experimento imenso que eles fizeram, né? Um experimento de quase 5 anos, dentro de um projeto lá que foi, eu acho que 3 milhões de libras, né? Uns 18 milhões de reais mais ou menos um projeto macro, né? E que eles têm a parte genômica toda, então eles têm todo o sequenciamento de todos esses vermes, e o que a gente tem aqui é vermes resistentes e sensíveis, e depois eles cruzaram. Então a gente tem o F1 dele, né, cruzado resistente e sensível, né, que teria uma resistência. Já tem alguns papers, Luciano, em C. elegans, que mostra que tem alguma diferença de cutícula. Tá. Mas esses são aqueles que você trouxe em álcool, Lívio? Foi. Mas a gente já viu que tinha uma alteração na estrutura, né? Vai ter nenhum problema, não? Aí a gente vai ter que testar, foi o que eu tinha pedido para a Carol, para a gente testar, colocar em álcool e depois reidratar. Entendi. Né? Tem algumas coisas que a gente pode reidratar que eu acho que é legal. Porque a gente podia passar essas amostras para o Eduardo, entendeu, né, Dudu? E aí ele começa a iniciação dele, ele continua esse projeto, começa esse projeto especificamente com essas amostras. E também achei bem interessante esse lance da Ehrlichia, né? Eu nunca tinha ouvido falar, mas também seria um negócio interessante de se fazer. Geralmente ela é mais importante do que a babésia, viu? Geralmente ela vem acompanhada da babésia, né? Como? Geralmente na picada do carrapato ela vem junto com a babésia, né? Ela em cães ela é mais importante do que a babésia é mais prevalente, você encontra mais cães. Certo. Entretanto, a mortalidade, né, e a sintomatologia clínica é mais grave em Ehrlichia. Em Ehrlichia, certo. Pronto, tá. Interessante. E você acha que a gente consegue essas amostras? Consegue, eu acho que consegue fácil lá, né? É só a gente marcar uma reunião fácil com... esqueci o nome do professor lá de Mato Grosso, que é fácil, isso não tem... E ele mantém, eu acho que 3, 4 cepas. Nessa mesma linha, Luciana, até voltando um pouco, tem também outras coisas que seria fácil a gente conseguir de ricketsias, viu? Outras, porque Ehrlichia não é um protozoário, é uma rickettsia. Tem, por exemplo, Rickettsia rickettsii, que é causador da febre maculosa, que mata um monte de gente no Sudeste, né?
E tem o Labruna lá na USP, né? Que o Hermes aqui trabalha muito com ele, que com certeza poderia ter também ou riquezas de forma geral, né? Que são riquezas humanas. Tá? Certo. Essa é Uma outra coisa que eu coisa. estava pensando também, Lívio, é que, por exemplo, como o trabalho da Carol é também nessa área, né? Carol está usando alguns medicamentos como Carvacrol, que mais? Carvona. R-carvona, né? Essas Isso. coisas. Tu não pensou em nenhum momento em eu sei que você já tem um trabalho com nanopartículas desses medicamentos, né? Mas em nematóides também, ou não? Não, ainda não. Na verdade, nós já pensamos, mas nós desistimos, Luciana, porque eu acho que isso daí a gente não tem como competir com a indústria. Então, eu prefiro fazer parceria com a indústria e fazer isso mais na frente. Entendeu? Porque a ideia é assim, no nosso trabalho da ação emergencial da Covid, a gente está trabalhando com fármacos nanoestruturados. Fármacos que, inclusive, têm efeitos colaterais, efeitos adversos extremamente negativos, mas que a gente sabe que quando você nanoestrutura um fármaco, você tem uma melhor eficiência e reduz muito esses efeitos colaterais, né? No caso desses medicamentos que a Carol está utilizando, eu pensei se um braço do trabalho dela não poderia ser a nanoestruturação deles, só para ver se tem um aumento ou não da eficácia, entendeu? Porque eu acredito, tanto pode ser nanomicelas como pode ser nanopartículas, tanto faz, que são bem simples de se produzirem, só para melhorar o drug delivery e diminuir qualquer efeito adverso, né? Porque acho que a Carol já fechou tudo, né? Inclusive com a questão das imagens de altura, das imagens óticas, viu, Carol? Oi. Professor Erivelton, eu até te mostrei, né? O professor Erivelton está fazendo a análise de volume dessas imagens. Tom, tu tem como compartilhar a tua tela só para mostrar aquela imagem que você estava trabalhando. Ele ainda não fechou um protocolo, mas Tomzinho tá aí? Não, né? Acho que ele tá. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Tô aqui, sim, Camila. Tá aí, Tomzinho? Luciana, desculpa. Era Tô só, aqui, Tomzinho, sim. para tu compartilhar a tua tela e mostrar aquela análise que tu estava fazendo. Que até fica também para os outros estudantes, porque uma coisa interessante, o Eduardo, no trabalho da Carol, é que o sistema da Carol é grande. Os ovos dela, apesar deles estarem dentro do limite XY do microscópio, eles têm o quê, Carol? 20 micrômetros? O que é que eles têm? Eles têm 50, professora. Eles têm 50 micrômetros. Nosso scanner vai até 150. No entanto, a altura desses ovos, gente, é muito grande e ultrapassa o limite em Z do microscópio. Mas uma coisa interessante é que a gente começou a observar, nas análises da Carol, eu trocando figurinha com ela, a gente começou a observar que a altura, as diferenças em Z das amostras que eram tratadas com medicamento eram bem menores. Eu até pensei assim, Carol, será que não está havendo extravasamento de conteúdo interno? E a Carol disse, professora, eu não sei, mas será que vendo só um pedaço ou pedaços da varredura, será que a gente consegue inferir isso? E aí a Carol estava fazendo a análise da microscopia óptica, viu que realmente tem uma imagem muito sugestiva de extravasamento, né, Carol? Tem, ficou perfeito. Assim dá para ver Compartilha aí, perfeito. Carol, compartilha aí para os meninos verem. Tá. E aí eu lembrei que o professor Arivelton tinha feito isso. Em 1915, ele fez análises volumétricas em imagens de microscopia óptica. Aí eu falei, peraí que eu vou acionar os especialistas. E aí ele está fazendo a análise do microscópio óptico, a partir das imagens do microscópio óptico de volume das imagens da Carol. Mostra aí, Carolzinha. Vou compartilhar agora. É que eu estava procurando a imagem.
que esse aqui é o ovo, né? Que eu tava olhando, tá dando para ver? Tá. Tá, né? Que eu tava olhando, eu tirei a foto no microscópio óptico e a gente consegue observar aqui embaixo um extravasamento de conteúdo. E que eu só consegui observar justamente, professora, no tratado com o sintético e com o terpeno. Que foi o que a gente viu diferente lá no FM, né? Foi. Eu olhei outros dos outros materiais e nada apareceu isso. E eu achei vários ovos assim, só que não tão bonitinho, porque aqui a gente consegue observar bem o extravasamento. Nos outros a gente via bem pouco, então mostrando que o FM dá para observar isso com mais clareza do que no microscópio óptico. Carol, mostra aí aquela imagem que eu te mandei do professor Arivelto, só para ele poder explicar mais ou menos o que é que ele está fazendo para a moçadinha, porque, gente, como a gente tem um óptico acoplado no FM, é interessante a gente tirar as fotos antes, né? Para comparar com os dados da FM. Eu estou aqui pelo WhatsApp. Mas tá bom. Vocês estão vendo? Tomzinho, explica aí o que é isso aí. Vocês estão me ouvindo? Tá. Sim, sim. Sim, né? Na verdade, existe uma maneira de a gente analisar a imagem de microscopia óptica, que é fazendo uma calibração das cores da imagem, né? A gente converte a imagem numa imagem de escala de cinza, e aí você tem uma calibração dos tons de cinza que você pode escalonar. A gente não vai ter o volume real da célula, obviamente, mas a gente pode fazer uma comparação entre as imagens para ver se o volume aumenta ou diminui, dependendo que é o que a gente quer. Do que aconteceu com o tratamento, né? Em termos de área superficial, sim, a gente consegue ter uma escala real, porque, inclusive, as imagens que a Carol enviou é aquela imagem que tem a barrinha de 50 microns lá, né? Então, eu posso setar a escala com aquela barrinha e dizer, por exemplo, quanto de área deixou de existir da célula, em micrômetros quadrados, mas o volume eu só posso fazer em função desse escalonamento que a gente faz da escala de cinza da imagem. E é isso que eu estou tentando fazer. Quando eu tiver um protocolo pronto, aí eu passo para a Luciana passar para vocês aí. Passa lá no grupo, né, Tom? Gente, mas isso aí eu achei fantástico. Esse programa ele é um programa muitíssimo utilizado desde a época da minha graduação, né, que é o ImageJ, e que tem agora um tal do F-ImageJ, né, que é o FAST, que tem vários plugins, enfim, que o pessoal... É um software livre, né, que é muito utilizado na análise de imagens de todo tipo, desde imagem de satélite até imagem de microscopia. Então, eu vou passar. Mas o que mais me chamou a atenção, Tom, é que mesmo a gente não tendo a imagem completa do ovo no AFM, imagens setoriais deram indícios dessa alteração volumétrica. Eu achei tão bacana isso. Essa imagem que a Carol mostrou aí é exatamente a imagem que eu estava trabalhando. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Deixa eu interromper aqui. Pronto. Eu e a professora Luciana, a gente deu até oba, a gente fez teste. Pois porque a gente estava imaginando, né, Carol? E foi Carol. Essa imagem que você mostrou tem um conteúdo aqui que parece que saiu da célula, né? Sim. Depois que eu conseguir medir isso que eu falei, que eu estou tentando, eu quero saber de vocês se é importante a gente tentar quantificar essa região, né? Porque a gente tem que dar um zoom aqui na imagem e tentar fazer... O quanto saiu, né, Tom, das essas sessões, exatamente. Enfim, é isso. E aí você... Depois eu vou passar para os meninos. Você cria uma máscara da imagem e aí depois calcula só o volume dessa partícula, que é exatamente o que a gente fazia com as hemácias lá no FM, né? FM. Tá bom? É isso, gente. Ainda não concluí, não. Tô quebrando cabeça aqui, que tem algumas coisas que são diferentes aqui, mas eu vou tentar fazer... mas essa perspectiva aí é muito bacana, Tom, muito bacana. E isso pode mostrar, a Carol pode dar certeza de que a análise da altura
pequenos setores podem representar o todo, como a gente já viu na rugosidade, né, Tonzinho? Como a gente já viu com diversos outros parâmetros na AFM, entendeu? Isso me deixou muito feliz. Mas é isso, Lívio. E aí, eu acho que para o trabalho do Eduardo, para começar, a gente começa com o quê, então? Se começasse com as lavas que a gente tem aqui já, eu acho que seria interessante, porque já está na mão aqui, entendeu? Uhum. Tá na mão. Tem que só conversar, Carol, pedir para a Dauana, agora tá tendo larva, separar algumas larvas, manter no álcool. Você chegou a fazer isso? E tentar reidratar. Eu fiz a parte de colocar no álcool e a gente fez o AFM. Fui eu e a professora Luciana. Certo. A gente olhou Aí e deu deu. bolha, aí tem que reidratar. Ele estava todo lascado, não era, Carol? Mas aí tem procedimento, tem que pegar o pessoal da histologia, faz isso direto, reidrata material rapidamente. Então, isso daí eu acho que existe protocolo para pegar e para fazer isso aí, né? Só que os nossos animais foram reinfectados, mas não se sabe se já tem. Não, já tem, já. A Ana me falou que tem. Que eu tinha falado com ela segunda-feira. Ela fez? Então tá. Tá. Então tá, gente. Mais alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu posso falar só mais umas coisas? Pode, claro. Lá no Congresso, lá nos Estados Unidos, um cara foi lá no pôster da Carol, a Carol apresentou lá para ele, né? Aí depois ele veio me falar que é um velhão que trabalha um figuraça, assim, sabe? E ele veio me falar, primeiro perguntou como é que a gente teve a ideia, estava todo interessado. E ele falou que ele estava tentando fazer, pegava o nematóide todo, processava para ver receptores de drogas nesse nematóide. Então ele levava processado o material para o AFM, entendeu? Então ele procurava receptores, se tinha receptores para novas drogas. Eu acho que isso daí é uma coisa excelente para a gente que a gente pode fazer facilmente aqui. Tá? A professora Luciana tinha até sugerido isso no meu trabalho. Foi. A professora Luciana já estava antes do moço. Não, com certeza a gente está à frente dele, tanto é que ele veio falar, entendendo como assim, eu tô buscando ainda isso, e o cara é um figurão da parasitologia veterinária mundial, né? Então, ele trabalha muito com receptores e com certeza a gente está na frente dele, só que a gente tem que ver outras drogas e não as drogas que eu sei que ele trabalha, né? Entendi. Senão a gente vai concorrer com ele. Entendi. Não dá certo, ou, né? A gente chama ele para trabalhar com a gente. Mas ele é muito velho, ele não... A gente está até publicando um paper junto agora, mas assim, não... Ele não vai ter interesse. Não, ele já está aposentando. Com o coronavírus, ele disse que nem vai mais para a universidade. Ele já está meio que... Entendeu? Mas tem outras pessoas que eu acho que pode ter interesse nisso, né? Eu acho que isso é um outro. A outra coisa que seria muito fácil para a gente fazer aqui é a gente ver tecidos de carrapatos tratados e não tratados. Tá? Então a gente não sabe, por exemplo, até drogas, ivermectina, que está sendo usado agora largamente com coronavírus, né? A gente não sabe como que ele atua, o que realmente ele faz no carrapato, né? Então, se a gente pega tecidos ovário, que a gente sabe que tem alguma ação, e faz uma análise desse ovário, é muito interessante para a gente. Ovário, aí pega glândula salivar, por exemplo, né? Pega glândula salivar de larva, tudo isso dá para a gente fazer também. E tem como fazer essa dissecação todinha no carrapato? Professor. A gente já faz isso aqui, já tem um grupo que faz isso aqui, Luciano. Eu sei fazer, até eu sei fazer, professor. Eu. Então, são coisas, Luciana, que a gente tem assim, se você quiser hoje, a gente tem carrapato caindo, a gente faz isso aqui, tá entendendo? Entendi. São coisas que na hora que você quiser, a gente não tem nenhuma preocupação em
ter amostras para você testar quantas amostras quiserem, conservado em o que você quiser. Tá? Uhum. Então, Beleza. eu acho que esses pontos, eu acho que a gente poderia trabalhar bem melhor. Tá, entendi. Então, só a gente falar vai com o conversar... Eduardo, só umas coisas, Eduardo, como parasitologista, né? Então, toda a família é Trypanosomatidae. Toda família termina com DAE. DAE. Tá? Tá certo. Outra coisa, não chama flebotomínio de mosquito. Se tiver um entomologista, ele vai te... Sim, eu percebi. Na hora que eu falei, eu pensei em falar, mas aí eu me enrolei. Porque ele nem faz barulho nem nada. Tem toda uma questão. E é o quê? Mosquita? É o quê? Não, é flebotomínio, é diferente. Flebotomínio, pode falar mosquito, professor. Mosquito são os colicídeos, sim. diferente. Né? Tá. Aí a outra coisa é falciparum. Falciparum. Tá? Não é falciparum. Falciparum, aí tem... E aí muita gente não vai encher muito o teu saco, não, porque se você tiver o inglês, ele vai falar falciparum, né? Então, mas em português é falciparum. Certo, obrigado. Tá bom? Desculpa se eu falei muito, viu? Tá ficando velho, fica... Agradeço. Não, foi ótimo, Lívio, porque como físicos a gente precisa dessa expertise de vocês, né? Mas eu vejo muitas perspectivas legais nesse trabalho que a gente está fazendo juntos, né? Esse trabalho que já vem de um tempinho, né? E colocar o Eduardo dedicado para fazer essas coisas, né? E o Dudu é um excelente microscopista, um menino muito dedicado. E tem muitos anos aí para trabalhar junto com a gente, né? Porque tem a graduação, mestrado, doutorado, né, Eduardo? Para a gente trabalhar juntos. Então, gente, isso. Luciana, só direcionamento aqui para a gente, então. Claro. Então, falar com a Dauana. Carol, você fala com a Dauana para ver larva, já para colocar no álcool, né? No álcool e tentar reidratar. Um teste de reidratação. Tá? Perfeito. Eu vou falar, eu acho que é com o Luciano lá para ver as erlíquias. Perfeito. Tá? Perfeito. E na hora que você quiser, é só falar também que a gente faz um teste aqui de algumas drogas e pega alguns tecidos. Não, você pode separar, você já pode separar, porque assim, nesse período mais crítico, quem está indo para frente de batalha no laboratório sou eu, porque então eu estou fazendo as medidas de todos os meninos. Porque muitos deles, Lívio, têm que pegar 3 ônibus, então o risco de infecção deles é muito alto. Aí eu faço a medida para eles, mas eu não processo nada. Eu sou a técnica, eu só faço entregar para eles e eles fazem a análise. Assim eu fiz com a Juana, assim eu fiz com a Beatriz, eu vou fazer com todos eles. Então, você já pode separar, que eu já começo a fazer as medidas para o Eduardo, passo para ele já começa a tratar e tudo, e a gente forma um grupo para a gente discutir os resultados, todo mundo, né? E começar a traçar o norte dessa pesquisa. Mas você já pode separar os tecidos, já pode separar o lance dos fármacos, pode separar essas larvas, viu, Carol? E fazer o teste de hidratação, de pôr no álcool e reidratá-las, né? Para a gente analisar no FN. E tentar essas novas vertentes, que vão além dos dados de adesão, rugosidade e elasticidade, né? De stiffness, que é o que a gente faz. E para as forças eletrostáticas, dados de, sei lá, de tribológicos, outros, né, que a gente pode tentar fazer, de forças de campo, enfim. Inclusive de forças de interação, que é uma das coisas que a gente queria fazer, né, receptor ligante, esse tipo de coisa, funcionalização da GFN, que isso é uma coisa muito quente e muito nova, que no Brasil, pelo menos, não tem, né? Mas a gente já pode começar hoje, sim, pode começar a separar essas coisas hoje, tá? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Juana, Charles, Sara, Beatriz, Josiel, Geria, Socorro, sobre o seminário do Eduardo? Só parabenizar, né, o Eduardo, que menino que eu vi crescer. E eu estou muito orgulhosa do seminário dele, eu achei muito, muito interessante, é uma pesquisa muito interessante, um trabalho muito interessante, e ele só tem a voar aí. Não, deixa ele voar. Parabéns, não, Eduardo. Não, mas concordo, o Dudu está arrasando.
Mais alguém quer dar algum comentário, falar alguma coisa? Porque eu vou encerrar a gravação, a gente pode continuar conversando na heresia. Mais alguma coisa, gente? Então, eu quero agradecer ao Eduardo. Parabenizar, né, Gerias? Pode falar, Gerias. É interessante, nós da área de física, é muito interessante, eu fico maravilhado com a possibilidade das nossas técnicas serem úteis a áreas tão distintas quanto a nossa, né? Então, essa multidisciplinaridade é fundamental para a gente aumenta muito o leque de possibilidades de aplicações e de aprendizado também. O Eduardo está começando agora, mas já demonstrou que é capaz de manusear o equipamento, a técnica dele, faltando amostras, e isso certamente vai ser um casamento muito bom. Vai ser massa, com certeza. Com certeza. Obrigado, professor. Obrigado. Pois, gente, eu vou encerrar aqui.